Sonic 3 atingiu todo o galerinha! potencial da franquia. É porque não sabe o que Hoje pode vir a eu vou acontecer no próximo longa. Pois é, fazer sabia que o um quarto filme react pode se tornar a produção definitiva do e ouriço mais rápido do mundo. react é muito legal. Amy Rose vai ter um grande Do destaque nessa Sonic trama. e E já seus sabemos disso desde que amigos. vimos a cena pós-créditos no terceiro filme, onde ela foi introduzida de forma espetacular. Eu gosto disso. Eu gostei desse filme. E eu vi a cena pós-créditos. Eu me Pensando impressionei. nisso, é muito possível que a gente veja ela utilizando as esmeraldas do caos, assim como o Sonic e o Shadow já fizeram, e se tornando a Super Amy Rose. Isso nunca chegou a acontecer antes, mas a franquia já mostrou que não tem interesse em se prender aos acontecimentos dos games. Apesar de respeitarem o material original, os roteiristas já fizeram várias mudanças bem importantes que transformaram a franquia cinematográfica em um verdadeiro universo alternativo. Quer um exemplo? O Eggman original jamais absorveu para si os poderes das Esmeraldas do Caos, mas a versão do longa conseguiu fazer isso no segundo filme, antes mesmo do Sonic, e se transformou basicamente em um Super Eggman. Se até um humano comum como o Dr. Robotnik virou um deus quando obteve as Esmeraldas do Caos, quem dirá a Amy Rose, que é um ouriço como o Sonic? Então já vai se preparando para ver essa personagem se transformando e ficando Uau! Eu nunca imaginei isso. dourada no final do filme, para ajudar a derrotar o Metal Sonic. Talvez o Super Sonic e o Super Shadow também tenham que lutar ao lado dela, para que o robô de fato seja derrotado. Imagina só ver os três batalhando contra o vilão em uma luta no maior estilo Dragon Ball. Que é Dragon Ball? Eu não entendo sobre isso. Empolgante, não é? Mas existem muitas outras coisas interessantes que podem rolar em Sonic 4. Então já prepara o seu lanche e senta no sofá. Tá começando mais um Como assim? No sofá seus na cama? Team Videos. O tema do multiverso se tornou uma verdadeira moda na atualidade. Esse conceito está sendo bastante usado pelos filmes da Marvel, mas rapidamente se espalhou por várias outras franquias. E ao que tudo indica, Sonic é uma dessas sagas que querem explorar o tema. Isso ficou evidente, pessoal, desde que as concept arts do Sonic 3 foram reveladas, porque elas mostraram que a cena pós-créditos onde aparecem Amy e Metal Sonic seria bem diferente. O ouriço veloz só se encontraria com esses dois depois de parar em uma versão apocalíptica da Terra, aparentemente governada por uma variante do Eggman. Ai meu Deus, Sonic Prime! Eu aqui sou a Maria Laura, acabei de interromper o vídeo porque eu já assisti toda a série de Sonic Prime. Sacrificou no último longa. Você ainda acha que é impossível colocar as palavras Sonic e multiverso na mesma frase? Sério? Devemos mesmo te lembrar que um dos seus jogos mais famosos é justamente sobre isso. Em Sonic Generations, ele entra em uma aventura envolvendo outras dimensões e até mesmo se encontra com o Sonic clássico, aquele pequeno e barrigudinho dos jogos mais antigos da SEGA. E sim, isso significa que o Sonic dos jogos clássicos e dos jogos modernos são personagens diferentes, com cada um vivendo no próprio universo. Sonic Prime, a série animada da Netflix, explora ainda mais o conceito de multiverso e coloca o ouriço mais rápido do planeta para conhecer várias versões de outras realidades dos seus amigos e vilões, como o Tails Cyborg e Casca Grossa. Ou seja, o multiverso já é algo muito presente em Sonic, e é questão de tempo para que isso seja abordado em um filme. Além de Amy, Metal Sonic e Hey Eggman, dá pra imaginar que muitas outras versões alternativas dos personagens que a gente adora vão aparecer. E é claro que muitas variantes serão do ouriço veloz. A versão dele que a gente acompanha durante esses filmes é muito mais semelhante ao Sonic moderno, já que tem um tamanho parecido e fala bastante, enquanto o clássico é mudo. Ou seja, pode ser que uma das variantes que a gente vá conhecer seja justamente um Sonic mudo e pequeno, que faça referência ao ouriço dos jogos clássicos. Outro que tem muitas chances de aparecer é ninguém mais, ninguém menos do que o Sonic feio. Todo mundo sabe o escândalo que foi quando o trailer do primeiro filme saiu e mostrou que o personagem teria um visual realista e bizarro. As críticas foram tantas que a Paramount decidiu adiar o longa e modificar completamente a sua aparência. Essa versão assustadora do personagem passou a ser chamada de Sonic feio e virou um grande meme que até mesmo chegou a dar as caras em Tico e Teco como uma piada. Seria genial se a Paramount utilizasse o multiverso como uma desculpa para trazer o Sonic feio de novo, mas agora como uma versão do ouriço de uma realidade onde toda a equipe Sonic são horrorosos. Seria legal pra caramba, não é?
Se concorda, comenta aqui embaixo #feio. Aproveita e diz pra gente Seria melhor se fosse hashtag horroroso. qual é o jogo do Sonic que é o seu favorito. Vamos ver quem nos comentários é mais das antigas. A SEGA nunca teve muito interesse em falar sobre a família do Sonic. Nos games, a gente não sabe praticamente nada sobre o assunto. Nos filmes, ele foi adotado pela Garra Longa. E anos após o falecimento dela, acabou sendo adotado pelo Tom. Como as produções querem trazer mais profundidade ao universo do ouriço, pode ser que seu pai de sangue dê as caras para explicar o passado misterioso do ouriço mais veloz de todos. E apesar de existirem pouquíssimas informações sobre a família de Sonic nos games, as histórias em quadrinhos dele, publicadas pela Archie Comics, introduzem o Jules, o pai do Sonic, que acabou sendo transformado em um robô pelo Eggman. As HQs rolam em uma linha do tempo alternativa, mas nada impede que esse personagem seja adaptado em Sonic 4. No filme, Jules pode reencontrar o seu filho para trazer respostas a ele, só para acabar sendo transformado em um robô. Se a teoria do multiverso for real, esse Jules pode tranquilamente ser do mesmo universo da Amy. Quem sabe ele seja o mestre dela, que acabou sendo sequestrado pelo Rei Eggman, para aí sim ter sido transformado em um robô. Pessoal, teorias e mais teorias. Outra muito popular sobre Sonic 4 é que a trama vai envolver viagens no tempo. E isso faz muito sentido quando a gente lembra que Metal Sonic e Amy Rose apareceram pela primeira vez no jogo Sonic CD, onde o ouriço utiliza artefatos chamados Time Stones para viajar no tempo. Como a terceira produção foi bastante fiel ao Sonic Adventure, game onde o Shadow apareceu pela primeira vez, é de se imaginar que alguns elementos do CD vão estar presentes nessa nova história. Já pensou se a equipe Sonic e a Amy viajarem por várias épocas diferentes, enquanto procuram por uma forma de derrotar o vilão da vez? Se a trama seguir esse estilo, não dá pra descartar a possibilidade das Time Stones serem utilizadas como ferramentas para viagem no tempo. Dá até pra dizer que elas são as versões das Esmeraldas do Caos da dimensão da Amy Rose, caso a teoria do multiverso também esteja correta. Outra possibilidade forte é os personagens descobrirem que a Esmeralda Mestre tem a função de viajar no tempo, para simplificar a história e não ser necessário introduzir novas relíquias. Mas sabe qual é a melhor parte? Como o filme envolvendo o tema de viagem para diferentes épocas, é quase impossível que não aconteça algum paradoxo bem surpreendente. Veja só. A origem do Sonic é um verdadeiro mistério, mas a gente sabe que seus poderes têm alguma ligação com a energia das Esmeraldas do Caos. E se no final do filme o ouriço azul acabar viajando para um passado muito distante e utilizando seus poderes ao máximo para criar as Esmeraldas do Caos, espalhando sua própria energia pelo mundo, concedendo poderes tanto aos seus ancestrais quanto aos ancestrais de Knuckles e Tails. Todos vão à loucura se for revelado que o Sonic só tem seus poderes por culpa dele mesmo. E como a sua origem nunca foi revelada no mundo dos jogos, isso poderia até mesmo ser adaptado em um game futuro. Inclusive, sabia que quem se inscreve no canal recebe uma máquina do tempo? Além de... Louco, bicho! E claro, vídeos diários incríveis sobre animações. Então não perca seu tempo e aperte no botão de inscrição. Se inscreve e deixa o like! Essa saga pode ser voltada ao público infantil, mas Sonic 3 já mostrou que os filmes têm coragem de lidar com temas mais pesados, ao falar sobre a tragédia envolvendo o Shadow e a Maria. Como cada produção aumenta o nível de qualidade e seriedade, pode ser que algo mais trágico ocorra em Sonic 4. E estamos falando do Tails acabar sendo eliminado pelo Metal Sonic, ou ainda outro vilão. Apesar de ser muito inteligente, ele é inegavelmente o mais fraco da equipe Sonic. Se ele acabar sendo alvo de um inimigo poderoso, sua vida de fato vai estar em risco. Ou seja, ele é quem mais tem chances de acabar falecendo durante uma luta. Imagina só ver um dos personagens principais tendo um fim definitivo nas mãos de um inimigo. Se o Sonic ficou louco de raiva quando Shadow feriu o Tom, o falecimento do Tails poderia fazê-lo perder todo o controle, a ponto de ficar disposto a arriscar a vida de pessoas inocentes para conseguir sua vingança. Mas uma pessoa teria que pará-lo. Quer dizer, pessoa não, ouriço. Sendo mais específico, o Shadow. Ele passou pela mesma situação terrível no passado, e foi o Sonic quem o convenceu a não deixar seu coração ser consumido pelo ódio. Seria lindo e até poético ver o Shadow lembrando o Sonic do significado de ser um herói.
você acreditaria se a gente dissesse que depois do sacrifício do Eggman, o Agente Rocha pode virar o capanga de outro vilão? Claro, ele não vai fazer isso para substituir o seu antigo mestre, mas sim para salvá-lo. Isso porque um vilão que tem grandes chances de aparecer nesse filme é o Black Doom, um ditador alienígena que lidera a espécie dos Black Arms. Ele é o vilão do jogo Shadow the Hedgehog de 2005, e apesar de não ter sido diretamente citado em nenhum filme, já existe uma dica de que o Shadow tem relação com esse ser alienígena. Nos games, o Ouriço Sombrio foi criado pelo Gerald Robotnik com uma amostra do DNA de Black Doom. Já no terceiro filme de Sonic, foi contado que o Shadow caiu do espaço em vez de ter sido... Tchauzinho, pessoal, e até a próxima!